Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que define e quem define o que são as coisas de rico, aqui no Entre Pontos. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, porque cada nova curtida, cada novo seguidor empolga muito a gente a continuar nesse projeto, que pra gente é muito especial. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Vou falar desse livro, Coisa de Rico, que foi um livro que me decepcionou muito. E eu vou explicar por quê. Inclusive, eu vou explicar por que essa decepção fala muito mais sobre mim do que sobre o próprio livro. Enfim, esse livro, cheguei nele da seguinte maneira. Vocês já devem ter observado aqui no canal que eu tenho o hábito de gostar de um autor. E aí, quando eu gosto desse autor, eu começo a ler muito sobre a obra desse autor. Mas por causa do canal, eu gosto sempre de dar uma variada, ver o que tá mais na moda, ver o que tá mais, no hype, pra gente poder trazer para vocês aqui. E eu cheguei nesse livro dessa maneira. Esse livro estava sendo muito noticiado, inclusive em revistas especializadas em literatura. Então eu mandei o nome desse livro, na verdade, uma reportagem para um amigo meu, que é professor de sociologia. Ele falou, já ouvi falar também desse livro, dizem que é muito bom. Uma dessas coincidências literárias da vida, o Michel, que é o autor, veio fazer um lançamento aqui em Belo Horizonte. Então eu fui até o lançamento, inclusive consegui o meu autógrafo, e aí comecei a ler o livro muito disparado assim, já no momento, mas fiquei muito decepcionada com o livro. Fiquei decepcionada porque eu acho que eu esperava uma coisa e o livro me entregou uma outra coisa. Nele, então, Michel conta o percurso dele enquanto antropólogo para tentar entender a elite brasileira, como que a elite funciona, como que é as coisas, O que é considerado coisa de rico, o que não é, como que ele se comporta. Só que eu achei que o livro ia ser mais um trabalho antropológico, uma coisa talvez um pouco mais teórica. Mas, na verdade, o livro é exatamente isso que o Michel se propõe a fazer nele. O livro conta a trajetória do Michel para poder chegar, para poder conseguir alcançar essa classe, essa elite brasileira. Então, ele traz alguns dados como, por exemplo, existem os novos ricos, existem os ricos mais antigos, Os ricos que já são ricos desde sempre. Quem está acompanhando os vídeos de terça, por exemplo, sabe que isso acontece desde que o mundo é mundo. Nos vídeos de terça eu conto para vocês lá da Grécia, antes de Cristo, que existia a aristocracia grega, e aí os comerciantes começaram a ocupar esse novo lugar de poder, de ter mais dinheiro, de ter mais posses. E como tinham mais dinheiro, tinham mais poder político ali dentro da Grécia, e aí, mas eles não eram considerados de sangue nobre, então eles precisaram correr atrás disso. Investiram em arte, em biblioteca e tudo mais. Enquanto eles corriam para fazer isso, os aristocratas, que eram os velhos ricos, os ricos anteriores, se modificavam para poder não ficar parecido com essa nova classe. Tanto que um dos fatores que pode ter levado ao surgimento da filosofia foi isso, porque esses velhos ricos acabaram mudando de vida para uma vida mais contemplativa, mais de busca, de um porquê, de uma razão. Ou seja, desde que o mundo é mundo, desde que há essa divisão de classes, que isso acontece. E aí, isso está no livro, está colocado no livro, mas que não traz uma grande novidade. Outra coisa que o Michel conta pra gente no livro é que chama a atenção dele, que ele fala que ele conhece as pessoas e ele acha aquelas pessoas extremamente ricas e as pessoas falam, não, eu não sou tão rico. Aí ele conhece uma outra família de jatinho, de iate, não sei o que, aquela coisa toda, de garrafas de vinho de não sei quantos mil reais. Ele fala, não, fulano é rico, e aí a pessoa fala, não, eu não sou tão rico.
E aí o Michel coloca isso como que eles não se consideram como ricos, meio que por comparação. Eu não sou tão rico porque tem alguém mais rico do que eu. Ah, eu não sou tão rico, rico é fulano. Eu tenho um jatinho, mas não sou tão rico. Rico é quem tem 2 jatinhos. Alguma coisa nesse estilo, assim. Eu não sei se isso é bem por comparação ou se isso tem uma certa esperteza, né? Afinal de contas, a gente vive numa democracia, onde, teoricamente, a maioria ganha. Se eu te coloco mais perto de mim, mas olha, eu não sou tão rico assim, a gente está mais próximo, né? Eu acabo puxando mais gente para o meu lado para defender, às vezes, interesses que são muito mais meus do que de quem está ali no meio, tentando ajudar nessa questão toda. Então, eu não sei se realmente essa questão de eu não sou tão rico assim é só por uma comparação ou se é meio que uma estratégia. Mas, enfim. Outra coisa que me decepcionou nesse livro é que eu gosto muito de uma área da filosofia que é a estética. A filosofia estética, já falei muito sobre ela quando eu falei do livro Racismo Estético. Então, quem ainda não assistiu, cardzinho aqui, corre lá para poder entender melhor essa história de filosofia estética. A grosso modo, filosofia estética é aquela que estuda o belo. Mas o porquê do belo? Por que isso agora é considerado bonito? Por que isso agora é considerado belo? E vale lembrar que desde Platão tem essa associação entre o belo e o bom. Tanto que quando a gente vai imaginar uma bruxa de uma história infantil, a gente tem que transformar a bela madrasta numa velhinha muito feia, muito caquéticazinha. Porque é difícil ter essa noção do belo como mal. Então, desde Platão que a gente faz essa associação de belo e bom. E a filosofia estética vai tentando entender esses códigos, como que a arquitetura, a arte, a mídia vai trabalhando esses códigos para a gente, do que a gente vai considerar como belo, como a gente vai considerar como bom, por associação. E a gente sabe também, desde que o mundo é mundo, que quem determina o que é belo são as classes dominantes. Quando eu vi esse livro, eu falei, vou dar uma sacada do porquê dessa mudança, porque a gente tem percebido uma mudança na estética. Na verdade, não é bem uma sacada do porquê dessa mudança, não, porque a coisa já está muito bem desenhada, mas eu imaginei que alguém que tivesse tão de cara, tão lá dentro, ia trazer talvez uma novidade nisso. E que mudança é essa que a gente vê tão claramente assim na estética? Uma mudança do padrão, do que é o ser o rico, né? O ter o poder. Vamos imaginar uma propaganda de relógio, tá? Se a gente fosse um tempo atrás, se a gente fosse olhar uma propaganda de relógio um pouco mais antiga, a gente ia ver um homem de terno, gravata, né, bem executivo, saindo de uma reunião, entrando na outra, e aquela vida de trabalho muito corrida e tudo mais, fazendo reunião até altas horas da noite, dentro do escritório, maravilhoso, e o relógio lá no pulso dele. E aí era a propaganda do relógio. Hoje é completamente diferente. Hoje uma propaganda de relógio não vai colocar esse cara com tanto trabalho, esse executivo. Por quê? Com a atual posição que a gente está no mundo, hoje todo mundo pode ser empreendedor. Todo mundo é empreendedor de si mesmo, tem essa possibilidade. Então não é mais tão interessante que as pessoas que têm o poder sejam vistos como nós, meros mortais. Lembra lá quando eu falei a questão da diferenciação? Sempre tem que diferenciar. Então, por mais que a gente corra atrás, vai ter sempre uma classe que vai se diferenciar da gente. Então, a propaganda hoje ela vai muito uma pessoa correndo de moletom ou de roupa de academia na praia 4 horas da tarde numa terça-feira, né? Às vezes chegando em casa malhando 10h30 da manhã com aquela mesa maravilhosa posta de frutinhas e suquinhos. Por quê? Porque hoje em dia a gente precisa trabalhar muito mais, ter muito mais tempo de trabalho para a gente conseguir manter um certo padrão de vida. Então, quem tem o dinheiro, quem são os ricos, não precisam mais disso e eles mostram para a gente dessa forma. Então, hoje, uma propaganda de um relógio caríssimo, ela ia vir assim, a pessoa está lá correndo na praia e o relógio no pulso dela.
não mais aquele executivo ou o empresário, porque hoje todo mundo pode ser empresário. Então eu esperava um pouco mais desse livro nesse sentido. Mas quando eu falo me decepcionei, isso fala mais sobre mim do que sobre o livro, é justamente por isso. Em momento nenhum, o Michel falou que o livro ia ser uma questão teórica, um estudo antropológico nesse sentido. O livro era realmente ele contando como que foi o caminho dele para construir a tese dele. Talvez se eu tivesse lido a tese do Michel, eu ia ficar mais satisfeita do que o livro. Mas é isso, né, gente? O livro vai meio que da percepção de cada um, o que cada um está esperando. E a gente tem que evitar criar expectativas, inclusive em livros. O Michel é um cara fantástico. Depois do livro, eu vi algumas entrevistas dele. No dia mesmo que ele veio fazer um lançamento aqui em Belo Horizonte, muito simpático, muito educado, uma pessoa de um carisma, assim. Você vê uma entrevista dele, você tem vontade de ver a próxima, e a próxima, e a próxima. Um autor incrível. Escreve muito bem, é um livro gostoso de ler, embora em alguns momentos eu tenha achado que a história meio que se repetia. E aí eu não sei se era a história que se repetia ou se era eu que estava achando meio as histórias iguais. Confesso que não retornei para poder ver se eu realmente já tinha lido aquela história. Mas é um livro gostoso de ler, uma leitura rápida, uma leitura divertida, é uma leitura leve. Às vezes a gente olha e fala, é sério que tem gente que tem tanto dinheiro assim que, né, dá um certo sustinho na gente. Mas nada também que quem não tenha rede social não tenha levado esses sustinhos aí ao longo, né, do ano passado. Afinal de contas, eu acho que para a maioria da população brasileira, uma bolsa de, não sei, 20 mil, 30 mil não é algo tão comum. Mas, enfim. Coisa de Rico é o livro da semana aqui do Entre Pontes. É um livro que às vezes é interessante ler para a gente poder levar esse baque e perceber aonde que a gente está aí na fila do pão. Às vezes a gente precisa desse sustinho. É a minha recomendação, embora eu tenha ficado decepcionada, é uma leitura muito gostosa. Eu acho que eu queria uma outra coisa e acabei procurando no livro errado. Mas enfim, me conta se você já leu esse livro. O que você achou? Às vezes teve uma percepção completamente diferente da minha. Acontece muito também. A gente lê o livro sobre um olhar e aí tem uma pessoa que fala, não, eu li de uma outra forma. Então, me conta o que você achou desse livro. E não esquece de seguir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar. Porque se você ainda não é apaixonado por literatura, o Entre Pontes está aqui para te ajudar. E volta na quinta-feira que vem para ver um novo livro aqui no canal. Até lá!